Glória ao Pai, Filho e Espírito Santo. O Evangelho de hoje está em João 6, de 1 a 15. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois disso, Jesus foi para a outra margem do mar da Galileia, também chamada de Tiberíades. Uma grande multidão seguia Jesus porque as pessoas viram os sinais que ele fazia, curando os doentes. Jesus subiu a montanha e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, festa dos judeus. Jesus ergueu os olhos e viu uma grande multidão que vinha ao seu encontro. Então Jesus disse a Felipe: onde vamos comprar pão para eles comerem? Jesus falou isso para testar Felipe, pois sabia muito bem o que ia fazer. Felipe respondeu: nem meio ano de salário bastaria para dar um pedaço para cada um. Um discípulo de Jesus, André, o irmão de Simão Pedro, disse: aqui há um rapaz que tem 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Então Jesus disse: fale para o povo sentar-se. Havia muita grama neste lugar e todos sentaram. Estava aí 5.000 pessoas, mais ou menos. Jesus pegou os pães, agradeceu a Deus e distribuiu aos que estavam sentados. Fez a mesma coisa com os peixes. Todos comeram o quanto queriam. Quando ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolha os pedaços que sobraram, para não se desperdiçar nada. Eles recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães que haviam comido. As pessoas viram o sinal que Jesus tinha realizado e disseram: este mesmo um profeta que devia vir ao mundo. Mas Jesus percebeu que iam pegá-lo para fazer rei. Então ele se retirou sozinho de novo para a montanha. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos aqui diante de um grande milagre do Senhor Jesus. Ele conseguiu dar de comer, saciar a fome de 5.000 homens. Com 5 peixes, 5 pães e alguns peixes. Isso sem falar as mulheres e crianças que naquele tempo não contava. Era um tempo, sei lá, uma cultura diferente, um contexto bem diferente do nosso hoje. Então, ele não contava as crianças e as mulheres. Você imagina quantas pessoas não tinha naquele local. Naquele tempo, os judeus tinham muitos filhos, não era que nem hoje não, que as pessoas se evitam de ter filho, tem medo. Naquele tempo, as famílias eram numerosas,
Você imagina ali quantas pessoas não tinha naquele local. Só contaram só os homens, deu 5.000 homens, diz o Evangelho. E crianças e mulheres que tinha. E geralmente as mulheres parece que a gente percebe que elas têm mais fervor para seguir os caminhos de Deus. A gente percebe que nas igrejas hoje só tem mais mulher do que homem. Poucos são os homens que vão para a igreja, as mulheres vão mais do que os homens. E naquele tempo que era assim. E tinha muitas crianças e muitas mulheres. Jesus conseguiu saciar todo mundo com os 5 pães e 2 peixes. Meus irmãos, a gente precisa meditar um pouco sobre este evangelho e adquirir mais fé. O que falta na gente não é dinheiro no bolso, não é emprego, não é casa bonita, nada disso. É fé. Se você tem fé, Deus resolve todos os seus problemas. Colocar tudo na mão de Deus. Não tenha medo de colocar tudo na mão de Deus. Ele é o paizão que ajuda e faz acontecer. E as pessoas ficaram tão empolgadas com Jesus, com aquele milagre, que queriam pegar para fazer rei. Você veja como é que é o ser humano, né? Mas Deus sabia que estava acontecendo e Jesus não aceitou. Se desviou deles e saiu fora. Jesus não é rei deste mundo. Jesus é rei, sim, mas é do reino de Deus. Não é desta terra aqui, não. Deste mundo contaminado com o mal, não. E aí, a gente vê hoje no nosso mundo moderno autoridades da própria igreja mesmo dizer que os milagres dos pães e dos peixes não existiram. A gente percebe que a coisa está ficando estranha em nossa igreja. Isso é pessoas de dentro que fala isso, é de fora não. O que é estranho é isso, porque é o de dentro que está falando. E é autoridades grandes, viu? Não é pequena não. Meus irmãos, negar isso aqui é muito grave. A gente tem que ter cuidado com o que fala, com o que pensa e o que faz. Porque isso aqui aconteceu de fato. Realmente aconteceu. E acontece hoje também. E vai acontecer até o fim. Meus irmãos, uma vez eu tive um problema de coluna. Era que me atormentava muito. Esse que está falando aqui. Aí, você sabe que coluna não tem jeito diante dos homens, né? A medicina não pode fazer nada. Mas Deus pode. Isso é mais ou menos uns 20 anos atrás. Eu vivia assim com um problema de coluna muito sério. Eu me incomodava bastante. Podia fazer muita coisa pesada, não. Nada pesado. Aquela dor insuportável. E tinha horas que apertava. E era incomodando dia e noite, aquela coisa chata. Eu recorri a Deus. Um dia eu cheguei na igreja, diante do Santíssimo. Rezei o texto de Nossa Senhora todinho. E pedindo a Deus, para Deus fazer alguma coisa ali. Tirar aquela dor de mim, aquela tormenta. E eu precisava trabalhar, né? Tenho família, trabalho, então ela estava sendo insuportável. Incomodava bastante. Meus irmãos, quando eu terminei de rezar o texto de Nossa Senhora, eu estava sãozinho.
sentia mais aquela dor. Aí eu fiquei assim parado. A gente é fraco na fé, né? Será que foi? Será que eu fiquei curado? Ainda tive dúvida ainda. Será que eu fiquei curado mesmo? Aí questionei, aí digo, deixa eu ver aí, vou dar testemunho disso. Eu deixei passar uns 15 dias para começar a dar testemunho. Já tem 20 anos, já mais ou menos, até hoje, graças a Deus. Fiquei curado da minha coluna. Não tenho problema de coluna mais. Deus colocou uma peça nova na minha coluna. Eu fiquei curado em nome de Jesus. O que precisa da gente, meus irmãos, é fé. De fazer as coisas com fé, com alegria, com esperança que vai dar tudo certo. Recorra a Deus, sem dúvida, no coração. Que Ele é o Pai que pode tudo. Jesus, quando Ele andava na terra, diante dos homens, Ele fez muitos milagres maravilhosos. Curou pessoas de lepra, de todo tipo de doença. Não tem para Jesus, não tem problema. Maior e menor, é tudo igual. Ele pode operar o milagre em qualquer doença e ficar curado. Ressuscitou mortos. Ressuscitar um morto que já morreu, vem à tona de novo. Nem Lázaro mesmo, com 4 dias de morto. Vem Lázaro para fora. O que falta na gente é fé. Acreditar que Jesus pode fazer qualquer coisa por nós. Ele pode, que Ele é Deus. Ele é poderoso. E a gente precisa acreditar e abraçar essa fé. E não olhar para trás. É isso. Não se preocupar com aqueles que falam bobagem. Porque Deus está no meio de nós. É o nosso Redentor, nosso Salvador. E pronto. E vamos acreditar que Deus pode nos curar, nos orientar, dar sabedoria, para falar dele, do Evangelho. Ele pode tudo. O que falta em nós? Fé. Pedir com fé. E esperar. Que Deus nos abençoe neste dia. Hoje é sexta-feira. Que Deus nos proteja e nos dê força para viver esse dia na fé, na esperança, diante de Deus. Amém.